Acho que a dica número 1 é essa. Tenha certeza de que aquele empreendimento vai ter a infraestrutura necessária, tanto de transporte e de serviços privados e públicos. Obrigado. Agora nós vamos prolongar aqui o nosso debate, mais 10 minutos, e eu queria que as pessoas que estão aqui tivessem oportunidade de fazer perguntas. Então nós estamos com dois microfones, um em cada canto da sala. Quem quiser fazer pergunta, poderia levantar a mão para a gente... Pode levantar lá. Tem ali atrás, aqui na frente, 2. Já temos 2 perguntas. Primeiro levantou a mão, foi ali atrás. Já está desligado. Já vou. Não, deixa. 3 perguntas, então. Um aqui atrás, depois aqui à frente e depois ali temos mais uma pergunta. Faz favor. Só pediria que quem for fazer a pergunta falasse o nome e a empresa que trabalha. Alô, bom dia. Osvaldo, da CB Comunicação. A gente observa, eu em particular sou de São José dos Campos e acompanho lá o sucesso da Patriani na cidade com vários empreendimentos. Eu queria falar sobre a aprovação, porque a Abrainc também vinha discutindo na cidade de São Paulo o tempo de aprovação dos empreendimentos. Eu queria saber se no interior, de modo geral, as prefeituras estão preparadas aí para esse novo momento, para esses empreendimentos com projetos cada dia mais ousados, se o tempo de aprovação dos empreendimentos tem sido um impedimento para que esse desenvolvimento de vocês prossiga. Quem dos dois aqui? Ricardo vai falar. Oi. Coincidentemente, nós vamos lançar agora em novembro um produto em São Paulo, na capital, lá no Butantã. E a aprovação foi realmente muito rápido. O processo eletrônico que tem em São Paulo hoje, se gasta um pouco mais de energia antes de apresentar o projeto já entra no nível executivo e a aprovação, o processo de aprovação realmente é muito mais célere e muito mais rápido. Agora, dentro do interior, ainda existe uma diferença enorme entre cidades. Então, tem cidades que ainda são processos muito antigos, muito lentos, coisas ainda difíceis, mas a digitalização que veio com a pandemia, ela está forçando as cidades a serem mais ágeis, a serem mais céleres. Mas eu acho que ainda tem muito a progredir. A experiência recente que a gente teve na capital, comparada com as experiências que a gente tem nas diversas cidades do interior, a diferença ainda é nítida. Tem muito espaço para crescer. Campinas, todo mundo sabe o histórico de Campinas, de processos de aprovações no passado aí, vem melhorando, vem progredindo, mas eu acho que ainda tem muito espaço para muito ganho aí, seja nos órgãos municipais, sejam até em cartório. Esse negócio da aprovação é muito interessante, né? O Ricardo falou de São Paulo e São Paulo, esse processo que ele falou foi um processo que foi muito bem trabalhado. A Abrainc e outras entidades também trabalharam em conjunto. Na verdade, foi a Abrainc, o Secov e o Sinduscom. Nós trabalhamos em conjunto para que a gente tivesse essa esteira de aprovação mais rápida lá em São Paulo. E com isso a gente ganhou essa, entre aspas, essa tecnologia, né, de como é que a gente pode transformar esse processo que é lento, burocrático, que passa na mão de um monte de gente, num processo mais ágil. E o que eu gostaria de propor aqui, nós não estamos em todas as praças, quem estão nas praças são vocês, né? São os empreendedores, né? Assim como em São Paulo, também são os incorporadores, e essa provocação veio dos incorporadores. Então, se tiver alguma prefeitura que vocês acham que a gente teria condições de ter o diálogo para mostrar aquilo que foi feito em São Paulo, para a gente quase que dar uma assessoria para que essa prefeitura possa fazer isso aqui no interior, a gente está à disposição, pode procurar a gente. Um dos nossos diretores técnicos, ele tem um conhecimento super bom sobre toda essa parte de prefeitura, e a gente estaria à disposição de visitar essas cidades, essas prefeituras, para que a gente possa também ajudar na implantação de um processo mais ágil e rápido, a exemplo do que o Ricardo falou que está acontecendo em São Paulo hoje. Agora nós temos 2 perguntas, uma aqui na frente à direita, que não tem microfone, é que ele levantou a mão primeiro, desculpa, depois eu vou ali na terceira pergunta. Olá, bom dia, meu nome é Gabriel,
Eu queria fazer uma pergunta para o Vitor, da Pacaembu, que hoje a gente percebe que os clientes estão cada dia mais criterioso na sua escolha, né? Criterioso. Está cada dia mais escolhendo o melhor produto, seja ele de baixo padrão, médio ou alto padrão. Como você enxerga, além da questão da localização e da infraestrutura que você já mencionou, que impacta na decisão de compra do cliente do CVA, seja ele um diferencial dentro do apartamento, mesmo seja aí uma média de 45 metros quadrados, que eu acho que é 45 a 50, uma média, seja em questão de infraestrutura do condomínio, área de lazer, ou até tecnologia, que o pessoal da Patriani influencia bastante aí na parte do solar. Eu acho bem bacana, viu, essa questão aí. Realmente, eu acho que todo cliente, e a baixa renda não é diferente, com a evolução da comunicação, a gente tem acesso a tudo que está conhecendo, todo mundo é criterioso, inclusive o cliente da baixa renda, e ele merece o melhor produto que a gente consegue levar. A gente tem uma limitação muito grande no caso da verde e amarela, por uma questão de renda, de você adequar a renda, você tem limites. Eu gostaria de entregar um produto até maior, melhor, com suítes, mas você tem que limitar dentro daquele. O que eu acho que faz a grande diferença, a gente vê que os produtos eles são muito parecidos, a gente está sempre trabalhando quase com 2 dormitórios e um banheiro, sala e cozinha, então você tem pouca diferença de tipologia na competição, mas eu acho que são os detalhes. Realmente tem detalhes que têm sido acrescido a produtos, principalmente em empreendimentos, quando você vai para um condomínio, uma incorporação, seja vertical, seja horizontal, de lazer, em relações à infraestrutura, que pode fazer o olho do cliente brilhar. Eu acho que localização e esse serviço é o principal. Depois você começa a colocar características do produto, você tem essa limitação para você trabalhar, mas você tem que continuamente se reinventar. A gente tem visto aí que, por muito tempo, dominou aí na parte de verticalização o térreo+3, sem elevador. Hoje já tem elevador para essa população, está vindo os novos produtos com elevador, então você agrega alguma coisa que vira o mercado e começa a dar aquele produto que ele deseja. E toda essa inovação ela é vista e ela cria tendências para as futuras aquisições e até de mercado para construir. E além disso, eu acho que um grande diferencial é você mostrar a solidez da empresa, né? As pessoas ainda se preocupam muito, de uma maneira geral, em relação a se elas vão receber o imóvel, quando vai ser entregue, se vai ser entregue na data, porque essas famílias elas sofrem muito, principalmente com repasse na planta, em estar pagando um aluguel, está pagando a taxa de juros daquele financiamento, está num momento que elas querem mudar. Então, você começar a criar uma boa reputação com o nome de que entrega um imóvel sólido, entrega um imóvel no tempo, começa a levar você também para uma escolha pela marca. Eu acho que isso existe na baixa renda e ajuda muito você ter uma boa reputação nas praças que você atua, para levar o cliente a escolher a sua marca. Do Vitor, agora pergunta. Alô, bom dia. Eu me chamo Ricardo Matos, eu sou da Enforce, é uma companhia do Banco BTG Pactual. A gente se mantém muito próximo do setor, buscando estruturações, soluções financeiras ao setor, bem como a gente fornece bastante matéria-prima para o setor, que são os terrenos originários de algum estresse no passado. Então, a gente costuma vender ou fazer parcerias aí com o setor. A minha pergunta para vocês, eu percebi nas projeções que houve incremento de preço, né, de venda, né, de VGV, vamos assim dizer. A gente percebe que o mercado vem pegando mais preço de metro quadrado da venda, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um pouco da inflação, bem como a gente tem lido muito sobre os incrementos no custo da construção civil, principalmente as commodities, aço, eventualmente concreto. Então, eu queria entender de vocês como é que está a percepção de vocês, sustentação de margens, como é que vocês estão fazendo para manter a viabilidade dos empreendimentos, bem como se estão conseguindo sustentar isso e ter a liquidez a mercado no preço certo. Muito obrigado. É assim, de fato, houve a subida de preço, como o Renato mostrou, e o Luiz tem falado também, com França, acho que diminuiu muito, está estabilizando, os custos do INCC tendem aí
aí para uma faixa de 5, etc. Acho que os estouros ali do período da pandemia, eles realmente aconteceram. Não espera, eu particularmente não espero nada de subida de preços muito alta nos próximos meses, a não ser por fatores externos aí, recrudescimento da guerra, outras coisas de fator externo que podem acontecer no mundo, aí a curto prazo eu não vejo nada. Agora, nos forçou a subir preço, a subida dos custos nos forçou a subir preço. O Walter falou uma coisa que é muito interessante, bairro a bairro, cidade a cidade, cada lugar é uma realidade, mas tentando fazer um medião, assim, não existe esse medião, mas tentando fazer um medião, eu diria que as cidades do interior de São Paulo estavam trabalhando numa faixa aí de 6.500 a 7.000 metros quadrados, e hoje algumas já chegam a 8.000, aqui Campinas não, aqui já sobe bem mais, mas enfim, num medião nas cidades menores aí, você está conseguindo chegar aos 8.000. Dá mais ou menos os 15% de subida de preço que o Renato apresentou aí como subida de preço no mercado como um todo. Agora, interior, a margem, eu transito, eu já trabalhei quase que no Brasil inteiro e também vivo muito o mercado paulistano. As margens são muito mais apertadas e exigem das empresas muito mais controle e rigidez. Eu costumo dizer o seguinte, preço em São Paulo varia de 1.000 em 1.000 e às vezes de 5.000 em 5.000. No interior varia de 100 em 100. Quando você sobe de 7.500 para 7.600, 7.700, você pode já ter uma resposta diferente. Então, a sensibilidade ao aumento de custo força das empresas a terem um controle muito mais rigoroso. Em São Paulo, a preocupação maior talvez seja a compra do terreno. No interior, o custo de construção, quando sobe, ele é muito duro para as incorporadoras. Sem falar na Minha Casa Minha Vida, que aí o que é mortal, porque eles têm a trava do preço, então aí não tem como repassar, né? Mas mesmo no médio alto padrão, as empresas têm que realmente trabalhar muito no limite, com muita atenção, porque a gente está conseguindo manter margem. Nesses últimos 3 anos, a Perplan consegue manter margem, mas é bem suado e bem trabalhado, é uma briga bem boa. Alô? Só fazendo uma complementação, realmente no Casa Verde e Amarela, acho que o problema é até mais complexo, né, pelos limites. Está havendo uma recomposição de margens, a gente vê isso, só que eu acho que